Juiz fica em choque ao ver adolescente negro mexendo no celular na delegacia. Era uma tarde de céu cinza meio estranho, com aquele ar pesado que parece anunciar algo ruim. No bairro pacato onde Davi Almeida morava, nada assim tinha acontecido antes. Ele, com seus 17 anos, estava numa missão que parecia simples: instalar um extensor de Wi-Fi na parede da sala para melhorar o sinal. Fio para lá, parafusos para cá. O barulho de furadeiras misturado com pensamentos calmos. Era só mais um dia comum. Ou pelo menos era o que ele pensava. De repente, a voz da Mariana Silva atravessou o muro, tensa, quase cortando o ar. "O que você está fazendo aí, Davi? Parece até suspeito." Olhares desconfiados se acenderam pela janela dela, intocada pelo tempo e cheia de segredos. A voz atravessou o bairro como um trovão dentro da calmaria. E em segundos, a polícia apareceu na rua. 2 carros com sirenes abafadas estacionaram rápido demais para algo tão tranquilo. A oficial Juliana Mendes saiu do carro com o rosto firme, mas o olhar cheio de dúvidas. Ela sempre acreditou em justiça, mas nunca nesse peso absurdo de tirar alguém da sua vida normal só pelo tom da pele. Davi sentiu o peso das mãos invisíveis que o puxavam para um espaço apertado, onde a liberdade parecia pendurada por um fio. Ele tremia. O nó no estômago crescia enquanto a oficial olhava firme, exigindo uma explicação que fosse mais que sua palavra. "Por que está aqui? O que está mexendo nesse celular?" disse ela. Mas a voz dela traía um conflito. Juliana não podia ignorar o protocolo. Mas aquele rapaz ali, com o rosto franzido de medo, parecia mais criança do que bandido. O silêncio que caiu quando Mariana cruzou a rua foi pesado. Ela olhou para Davi como se ele fosse uma sombra do passado que ameaçava o presente. Mas dentro do olhar dela, algo se quebrava. Um segredo antigo, uma culpa sutil, parecia fermentar. Mariana tentou se afastar, hesitante, mas a tensão no ar gritou mais alto que as palavras que ninguém queria dizer. O clima era cortante, como se tudo fosse explodir em qualquer segundo. Os vizinhos, cautelosos, espiavam entre cortinas, sussurrando frases carregadas de suspeitas e medo. O que será que ele fez? Nunca vi ele causando problema. Ouvi dizer que, tudo misturado num turbilhão caótico. Davi, no meio disso tudo, sentia o coração disparar contra as costelas, a garganta seca, enquanto qualquer coisa que ele dissesse era engolida pelo silêncio pesado que só o preconceito sabe criar. Juliana deu um passo à frente. Por um instante parecia que pediria desculpas, que veria além das suspeitas, seria uma luz. Mas o passado coletivo, os fantasmas invisíveis, cobraram seu preço ali mesmo. O que parecia um problema simples de Wi-Fi virou uma batalha silenciosa, uma guerra de olhares e tensão, onde ninguém queria admitir o medo que carregava. E enquanto tudo isso acontecia, um segredo antigo de Mariana ameaçava emergir. Uma bomba prestes a explodir, que poderia mudar tudo. Só que, por enquanto, parecia mais um sussurro abafado em meio aos olhos desconfiados. Quem vencerá nessa guerra invisível entre o que a gente vê e o que a gente sente? Porque um bairro tão calmo esconde tanta dor e desconfiança? E, acima de tudo, quem será Davi naquela história? Um jovem comum ou o fantasma
que ninguém quer encarar. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A tensão pairava no ar como um denso nevoeiro, envolvente e sufocante. O coração de Davi pulsava forte, ecoando a obra-prima do medo e da incerteza que o cercava. Naquele momento, seus sentidos estavam em alerta máximo. O som abafado das sirenes, o cheiro de asfalto e o aroma distante de chuva que se aproximava. Ele queria gritar, mas as palavras se perderam na garganta. Juliana franziu o senho, confusa. O olhar de Mariana, por outro lado, parecia ter encontrado um novo propósito. Em um movimento inesperado, ela se aproximou de Davi, seus olhos brilhando com uma mistura de determinação e medo. É melhor você ouvir. A voz dela era um sussurro, mas carregava o peso de um grito. Antes que Davi pudesse responder, um clarão atravessou a cena. Um carro, com as luzes piscando de modo frenético, virou a esquina com velocidade, como se saído de um filme de ação. A polícia virou-se imediatamente, sua atenção dispersa. Mas Mariana não hesitou. Com um gesto rápido, ela puxou um pedaço de papel amassado do bolso e entregou a Juliana. Você precisa ver isso. Rápido. As palavras dela pareciam um feitiço. Juliana, intrigada, desdobrou o papel. O seu rosto enrijeceu e os olhos se alargaram, como se visse uma sombra que todos ignoravam. O que é isso? Sua voz tremeu, uma mistura de incredulidade e preocupação. Davi, agora verdadeiramente perdido, tentou entender. O que poderia estar ali que poderia mudar tudo? E por que Mariana estava tão abalada? Ele sentia que, de repente, toda a atmosfera daquelas interações mudava, ondulando como o calor de um incêndio prestes a se espalhar. Eu não posso deixar você aqui assim. Mariana olhou para Davi com lágrimas nos olhos. Alguma coisa estava desmoronando naquelas palavras. As palavras escondiam segredos pesados, segredos que faziam parte da vida dela e de Davi. Assim que Juliana leu uma linha, um estrondo rompeu o ar, sacudindo as paredes daquela calma aparente. Um homem, com um capuz que escondia o rosto, saltou do carro que havia aparecido com urgência e começou a gritar. Mariana, você não deveria estar aqui. Isso é maior do que você imagina. Davi sentiu a adrenalina percorrer seu corpo. Os olhos de Mariana se arregalaram, misturando susto e reconhecimento. O que você está fazendo aqui? Questionou, um misto de raiva e desespero em sua voz. O homem avançou, o peso da sua presença e do que trouxe consigo solidificando o chão sob os pés de Davi. Eles sabem o que você fez, e eu não posso deixar que você pague por isso. Não desta forma. O caos se instalou, os murmúrios dos vizinhos se transformando em gritos de confusão, ecoando pela rua como se a realidade estivesse rachando ao meio. E então, como uma bomba relógio, o que sairia da boca de Mariana não poderia ser ignorado. Eu sou sua irmã. As palavras caíram pesadas no ambiente. Um choque
que ecoou mais alto que qualquer sirene. Davi congelou, a verdade o atingindo em cheio. Ele sempre viveu sem essa parte de sua identidade, sem saber que a culpa e a dor que o cercavam eram parte de um legado mais sombrio. A atmosfera transformou-se em turbilhão de emoções contraditórias. Amor, traição, dúvida e uma revelação que mudaria para sempre a percepção que ele tinha de sua vida. O olhar de Juliana oscilou entre assombro e novas responsabilidades. A situação já não era mais apenas sobre Davi, mas sobre toda uma rede de segredos, espinhosos e entrelaçados, que agora ameaçavam explodir. Mas agora, um abismo se abria diante dele. As palavras de Mariana flutuavam no ar, pesadas como chumbo, enquanto a confusão tomava conta do ambiente. Eu sou sua irmã. Respingos de incredulidade ainda flutuavam ao redor deles como um nevoeiro espesso, enquanto Juliana buscava entender o que acabara de ouvir. Davi olhou nos olhos de Mariana, viu o reflexo do medo que partilhavam. A tensão crescia ao seu redor, uma tempestade prestes a se formar. Ele queria acreditar, mas a realidade parecia um pesadelo que mal poderia suportar. Juliana, balançando a cabeça, tentava processar a confusão. Isso não faz sentido, não pode ser. Mas Mariana não desviou o olhar. Eu fiz algo terrível, Davi. Algo que não posso explicar agora, mas eles estão vindo. Sua voz tremia, mas havia determinação em suas palavras. De repente, o homem encapuzado avançou, quebrando a cortina de murmúrios dos vizinhos e lançando uma sombra sobre a revelação. Mariana, você precisa sair daqui. Agora! O tom de urgência derrubou qualquer dúvida no ar. Davi sentiu arrepio em sua espinha, a adrenalina correndo como um rio revolto. Mas antes que pudesse entender a situação, uma explosão de luz irrompeu ao fundo, seguida por um estrondo ensurdecedor. O céu cinzento se iluminou com uma série de chamas. Um carro na esquina estava pegando fogo. A fumaça se espalhou. Um ar tóxico invadindo o espaço, misturando-se ao cheiro de pânico e dúvidas. Não! Mariana gritou desesperada. Eles encontram vocês! A situação estava se desenrolando em algo monstruoso. O homem encapuzado, agora revelando traços de desespero, puxou Mariana pelo braço e a puxou para o lado. Você precisa esconder. O que vem em seguida não será seguro. Davi, consumido pela confusão e pelo fogo de suas emoções, hesitou. Esconder de quê? O que está acontecendo? As palavras escapavam inseguras, saturadas de medo. Ele também queria entender, saber quem era realmente aquela jovem que acabara de descobrir ser sua irmã. Não podemos falar aqui, gritou o homem, arrastando-os para longe do inferno que se formava atrás. Os outros estão chegando. Era um grito que ressoava com a urgência de Apocalipse, apontando para algo muito maior, muito mais sinistro. Os rostos dos vizinhos se transformavam em máscaras de horror, sussurros espessos cortando o ar denso. O que é aquele fogo? O que está acontecendo com Davi? Questionavam, mas as respostas não vinham. Apenas a escuridão que se avizinhava. Então tudo se agitou ainda mais. A sirene longe, cada vez mais próxima, misturava-se ao grito de Davi. Ele não soube se deveria seguir Mariana ou se afastar. O que mais haviam escondido? Mais perguntas brotaram na sua mente. Ele desejava que nada disso fosse real, que caísse em um sono profundo e acordasse sob a luz suave de um dia comum. Até que, de repente,
um nome cortou a tensão como uma faca. Davi! A voz de Mariana era um estilhaço no ar. Você tem que saber a verdade. Você não é apenas filho de Adão e Rita. O chão pareceu se abrir sob seus pés. A explosão no fundo, o caos, a fumaça. Tudo se misturava a uma nova nebulosa revelação, mais sombria do que ele poderia imaginar. Você tem que ficar longe de mim, sabia? As palavras saíram como um sopro. Mariana olhou por cima do ombro, e Davi entendeu, em um relance tortuoso, que as verdades que estavam prestes a emergir poderiam não apenas mudar o que pensava saber sobre si mesmo, mas também sobre Mariana e seus próprios pais. O luto e a raiva se entrelaçavam enquanto a cena se desdobrava diante de seus olhos, um labirinto de segredos prestes a ser desfeito. Ele não tinha certeza de que seria capaz de lidar com o que viria a seguir. Davi ficou paralisado, a revelação de Mariana reverberando em sua mente como um eco aterrador. Ele sempre sentiu que havia algo faltando, um vazio, uma sombra na sua identidade que lhe era estranha. Mas agora, um abismo se abria diante dele. As palavras de Mariana flutuavam no ar, pesadas como chumbo, enquanto a confusão tomava conta do ambiente. Eu sou sua irmã. Respingos de incredulidade ainda flutuavam ao redor deles, como um nevoeiro espesso, enquanto Juliana buscava entender. Juliana, balançando a cabeça, tentava processar a confusão. Isso não faz sentido. Não pode ser. Mas Mariana não desviou o olhar. Eu fiz algo terrível, Davi. Algo que não posso explicar agora. Mas eles estão vindo. Sua voz tremia, mas havia determinação em suas palavras. De repente, o homem encapuzado avançou, quebrando a cortina de murmúrios dos vizinhos e lançando uma sombra sobre a revelação. Mariana, você precisa sair daqui agora. O tom de urgência derrubou qualquer dúvida no ar. Davi sentiu o arrepio em sua espinha, a adrenalina correndo como um rio revolto. Mas antes que pudesse entender a situação, uma explosão de luz irrompeu ao fundo, seguida por um estrondo ensurdecedor. O céu cinzento se iluminou com uma série de chamas. Um carro na esquina estava pegando fogo. A fumaça se espalhou, um ar tóxico invadindo o espaço, misturando-se ao cheiro de pânico e dúvidas. Não! Mariana gritou, desesperada. Eles encontram vocês! A situação estava se desenrolando em algo monstruoso. O homem encapuzado, agora revelando traços de desespero, puxou Mariana pelo braço e a puxou para o lado. Você precisa esconder. O que vem em seguida não será seguro. Davi, consumido pela confusão e pelo fogo de suas emoções, hesitou. Esconder de quê? O que está acontecendo? As palavras escapavam, inseguras, saturadas de medo. Ele também queria entender. Saber quem era realmente aquela jovem que acabara de descobrir ser sua irmã. Não podemos falar aqui, gritou o homem, arrastando-os para longe do inferno que se formava atrás. Os outros estão chegando. Era um grito que ressoava com a urgência de Apocalipse, apontando para algo muito maior, muito mais sinistro. Os rostos dos vizinhos se transformavam em máscaras de horror. Sussurros espessos cortando o ar denso. O que é aquele fogo? O que está acontecendo com Davi? Questionavam, mas as respostas não vinham. Apenas a escuridão que se avizinhava. Então tudo se agitou ainda mais. A sirene longe, cada vez mais próxima, misturava-se ao grito de Davi. Ele não soube se deveria seguir Mariana ou se afastar. O que mais haviam escondido?
Mais perguntas brotaram na sua mente. Ele desejava que nada disso fosse real, que caísse em um sono profundo e acordasse sob a luz suave de um dia comum. Até que, de repente, um nome cortou a tensão como uma faca. Davi! A voz de Mariana era um estilhaço no ar. Você tem que saber a verdade. Você não é apenas filho de Adão e Rita. O chão pareceu se abrir sob seus pés. A explosão no fundo, o caos, a fumaça, tudo se misturava a uma nova nebulosa revelação, mais sombria do que ele poderia imaginar. Você tem que ficar longe de mim, sabia? As palavras saíram como um sopro. Mariana olhou por cima do ombro e Davi entendeu, em um relance tortuoso, que as verdades que estavam prestes a emergir poderiam não apenas mudar o que pensava saber sobre si mesmo, mas também sobre Mariana e seus próprios pais. Como assim? Do que você está falando? Davi questionou, sua voz entrecortada. Mas antes que Mariana pudesse responder, um grito cortou o ar. Uma mulher, atordoados, próxima ao grupo, caiu na calçada, segurando a cabeça com as mãos. A verdade, ela berrou, seus olhos arregalados, cheios de pânico. Vocês não sabem. A verdade vai destruir todos nós. Davi ficou pasmo. A mulher se levantou, tremendo, seus lábios se movendo rapidinho, enquanto as palavras escapavam como um desabafo. Vocês têm que entender. O que aconteceu aquela noite revelará tudo. O homem encapuzado começou a se mover instintivamente, tentando afastar Davi e Mariana da mulher intrusa. Não é seguro aqui. Não ouça. Mas a mulher, cada vez mais frenética, apontou para o céu, seu rosto distorcido em desespero. A sua vida, Davi, a história toda, está entrelaçada com fogo e traição. E em um instante, o caos parecia ter um foco, o homem encapuzado. Você, quem é você realmente? Davi disparou, a dúvida nascendo em seu peito. Mas o encapuzado rapidamente desviou o olhar, a tensão crescendo ao seu redor. Se eles souberem quem você realmente é, a mulher insistiu, suas palavras carregadas de uma gravidade esmagadora. A revelação pairava no ar como uma bomba relógio, pronta para estourar. Davi olhou para Mariana, seu mundo desmoronando. A verdade não era apenas sobre ele ou ela, era sobre quem eram todos eles. Espere, Davi gritou, quando o homem encapuzado se virou para sair. Há algo mais, não há? O homem hesitou apenas um segundo, mas foi o suficiente. Quando ele falou, sua voz ressoou como um ultimato. Você precisa descobrir por si mesmo. A verdade é uma sombra que te seguirá para sempre. Com isso, deu um último olhar desconcertante e desapareceu na bruma da noite. E ali, no meio do caos, Davi percebeu que o maior medo não era o que estava acontecendo ao seu redor, mas o que estava prestes a ser revelado. Algo sinistro e devastador que poderia destruir tudo o que ele acreditava sobre sua própria existência. A verdade estava prestes a emergir. Mas, a que custo? Davi ficou paralisado. A revelação de Mariana reverberando em sua mente como um eco aterrador. Ele sempre sentiu que havia algo faltando, um vazio, uma sombra na sua identidade que lhe era estranha. Mas agora um abismo se abria diante dele. As palavras de Mariana flutuavam no ar, pesadas como chumbo, enquanto a confusão tomava conta do ambiente. Eu sou sua irmã. Respingos de incredulidade ainda flutuavam ao redor deles,
como um nevoeiro espesso, enquanto Juliana buscava entender o que acabara de ouvir. Davi olhou nos olhos de Mariana, viu-o. A tensão crescia ao seu redor, uma tempestade prestes a se formar. Ele queria acreditar, mas a realidade parecia um pesadelo que mal poderia suportar. Juliana balançou a cabeça, começando a processar a confusão. Isso não faz sentido. Não pode ser. Davi queria entender, mas antes que pudesse perguntar, um fogo intenso explode na esquina oposta, iluminando o céu cinzento e enchendo o ar com a acridez da fumaça. Não! Gritou Mariana, a voz tremendo em um tom de urgência. Eles encontram vocês. O caos se desdobrou enquanto o homem encapuzado, agora revelando traços de desespero, puxou Mariana pelo braço e a arrastou para longe. Você precisa esconder. O que vem em seguida não será seguro. Davi, consumido pela confusão e pelo fogo de suas emoções, hesitou. Esconder de quê? O que está acontecendo? As palavras escapavam, inseguras, saturadas de medo. Ele desejava que nada disso fosse real. Quando um grupo de oficiais de polícia passou apressado, os olhos de Davi se arregalaram com a sensação de que uma tempestade se aproximava. Mesmo diante de um incêndio, a revelação na mão de Mariana parecia muito mais angustiante. Por favor, Davi, implorou ela, apanhando as mãos dele entre as suas, com lágrimas escorrendo. Não podemos ficar aqui. Você tem que saber a verdade, mas não agora. Eles estão atrás de nós. A mulher próxima, ainda descontrolada, gritou: a verdade vai nos condenar. Sua presença oferecia uma sombra de um aviso divino, um eco que soava profundamente por entre a confusão crescente. Davi não conseguia processar. Não conseguia ver nada além dos olhos desesperados de Mariana. E então, como um mal pressentido, o homem encapuzado parou de repente. A verdade. Começou, sua voz baixa e firme, mas as sirenes se aproximavam, ecoando como um estoicismo inquietante em meio ao caos. A verdade é que você não é apenas filho de Adão e Rita. No instante seguinte, a situação tomou um rumo inesperado e explosivo. O homem segurou algo em seu bolso, um pequeno dispositivo. Com um movimento rápido e decisivo, ele acionou um botão. O ar se iluminou com uma luz branca ofuscante, quase como uma explosão, enquanto um grito coletivo ecoou da multidão, misturando o medo com o choque. Davi estava atordoado. Olhando ao redor, viu pessoas caindo, outras se jogando ao chão. "O que você fez?" gritou ele, rastreando a expressão do homem, que estava em um estado de frenesi. "O que é isso?" "Eu não podia esperar. Eles virão", respondeu o encapuzado, a voz aflita. Mas foi Mariana quem gritou novamente: "Ele vai expor tudo." A verdade estava escondida por anos. Aquilo não era uma entrada de pânico. Era um grito de revelação. Quando a luz se dissipou, Davi percebeu algo que colocou seu mundo inteiro em dúvida. No meio da confusão, os rostos conhecidos dos vizinhos começaram a se esvair, revelando fiéis que não eram estranhos apenas naquela vizinhança, mas entes ligados a um passado obscuro que ele nunca poderia imaginar. Ele viu a mulher que gritou, reconhecendo uma vizinha, que agora estava abandonando uma máscara de horror e medo por outra de reconhecimento e fúria. "Você é um infiltrado!" ela gritou, apontando o dedo para ele como se estivesse desmascarando um grande traidor. "Isso é tudo um plano.
Vocês nunca deveriam ter voltado. Davi olhou para Mariana. Nesse momento, a realidade do que realmente está em jogo começou a clarear, como uma sombra acometendo a luz. Davi não era apenas um jovem negro de um bairro calmo, mas um participante involuntário de algo muito maior. Algo que abrangia mentiras, traições e um passado que os verdadeiros responsáveis nunca permitiriam que emergisse. No meio da confusão, enquanto as sirenes se aproximavam e a fumaça se espessava, ele ficou paralisado. Entre mentiras e verdades estava uma pergunta que precisava ser respondida. Quem era Davi realmente? A resposta estava à espreita nas sombras, com ecos de segredos não revelados prontos para explodir sobre ele. Davi ficou paralisado, um uivo de confusão ecoando em sua mente, quando os sussurros dos vizinhos se tornaram um rugido ensurdecedor. A mulher que gritara parecia agora uma profeta amaldiçoada, as palavras dela cortando o ar pesado como facas. A verdade vai nos condenar. O calor do incêndio crescente e as sirenes uivantes estavam apenas... Mariana, com lágrimas fumegantes nos olhos, pronunciou as palavras que mudariam tudo. Davi, você precisa entender que a sua origem é mais complexa do que imagina. A verdade é mais complicada e terrível. Ela estava interrompendo a ordem, desafiando a sanidade. O homem encapuzado respirou pesadamente, observando a interação como se as palavras fossem o risco insuportável que estava prestes a explodir em uma catástrofe. O que você sabe? Desafiou com um olhar feroz. Calma, não vamos dar mais atenção a isso, Mariana gritou, sua voz ecoando entre os muros do bairro que agora parecia um campo de batalha. Eu sou sua irmã e essa é uma guerra que nós não devemos lutar. As palavras caíram como um peso em meio ao tumulto. Mas antes que Davi pudesse processar, uma sombra se lançou sobre eles. Mão de ferro, tomando posse do seu braço, o homem encapuzado puxou para o lado, fechando-o em um estio de tensão. Venha, precisamos sair daqui. A plateia de vizinhos parecia encolher ao redor deles. Murmúrios rápidos e desconectados de interrogatórios. Isso não faz sentido. De onde esse cara veio? Alguém gritou. E então, no ápice da confusão, um brilho inesperado rasgou o céu. A luz, ofuscante e penetrante, desnudou a verdade crua. Davi viu, em uma névoa de conscientização, que o homem encapuzado não era um estranho qualquer. Ele era o seu pai. A revelação desmoronou como um castelo de cartas em uma tempestade, erguendo as maiores questões que ele nunca quis abordar. Como? Como você pode ser meu pai? Davi sussurrou, seu corpo paralelamente se agitando sob o peso da revelação, o ar cortante proibindo qualquer outro pensamento. Mariana, ao lado, ficou em choque. A conexão que eles estavam formando agora flutuava em riscos. Davi, ouça! Não é seguro ficar aqui. O homem se virou, olhos esperançosos tentando convencer o filho enquanto sombras se aproximavam. E em meio a esse banho de horror, uma mulher surgiu da multidão, a mãe de Davi. O seu rostinho conhecido, agora marcado por um horror, transpiração e dores, era o último traço de normalidade que Davi esperava ver. Você não deveria estar aqui, não depois do que aconteceu, uivou ela, a voz cortada pelo pesar e o desespero. Os olhos de Davi se expandiram, enquanto as lembranças distorcidas enfeitavam sua mente ferida. O que vocês fizeram? Qual é a verdade sobre mim?
O grito dele explodiu como uma bomba no ar repleto de tensão. Mariana, com forças de força, gritou: Davi, você não entende. O que realmente aconteceu naquela noite foi um acidente. Mas a traição corre mais profunda do que você jamais imaginou. E então, como se o universo tivesse sussurrado uma última tragédia, uma sirene distante cortou o ar. E as luzes da polícia começaram a se aproximar. Sem tempo para se dissociar da queda do passado, o homem encapuzado gesticulou para todos ao redor, como um mágico que revela o truque final de um show. A única maneira de escapar das sombras é revelando a verdade que se esconde à vista de todos. Mas enquanto as revelações ecoavam, a verdade permanecia encoberta em ruínas. Davi olhou para os rostos de sua família, antes tão distantes e agora tão próximos, prontos para revelar segredos que poderiam de fato transformar seu mundo em escombros. A tensão no coração dele se transformou em chamas. Dali em diante, e enquanto as vozes cresciam e o vapor da fumaça começava a encobrir tudo, Davi percebeu que a guerra não era somente entre ele e o mundo, mas também dentro de sua própria família. E com isso ele entendeu que a maior batalha estava prestes a começar. Davi ficou paralisado, um uivo de confusão ecoando em sua mente, quando os sussurros dos vizinhos se tornaram um rugido ensurdecedor. A mulher que gritara parecia agora uma profeta amaldiçoada, as palavras dela cortando o ar pesado como facas. A verdade vai nos condenar. O calor do incêndio crescente e as sirenes uivantes eram apenas o fundo de sua consciência. Em primeiro plano, tudo o que ele pôde ver eram os olhos de Mariana, brilhando com um terror que ele nunca quis imaginar. Não, não pode ser verdade. A voz dele vacilou na penumbra, enquanto a adrenalina pulsava por suas veias. Mariana, com lágrimas fumegantes nos olhos, pronunciou as palavras que mudariam tudo. Davi, você precisa entender que a sua origem é mais complexa. Ela estava interrompendo a ordem com uma clareza que desafiava sua sanidade. O homem encapuzado respirou pesadamente, observando a interação como se as palavras fossem um risco insuportável, estava prestes a explodir em uma catástrofe. O que você sabe? Desafiou, a intensidade de sua voz ecoando como um trovão, em meio ao alvoroço. Calma, não vamos dar mais atenção a isso, Mariana gritou, sua voz ecoando entre as paredes do bairro, agora transformadas em um campo de batalha. Eu sou sua irmã, e essa é uma guerra que nós não devemos lutar. As palavras caíram como um peso entre eles, fazendo todo o ambiente parecer estremecer. O homem encapuzado se virou, um olhar de determinação em seu rosto, enquanto a questão pairava como um fantasma entre eles. A verdade não pode ser ignorada. Nesse instante, um flash de luz iluminou o céu. Uma explosão, não de fogo, mas de um som ensurdecedor que cortou o ar, fazendo todos se encolherem. Davi olhou para a cena em choque, quando de repente surgiu uma van preta, descontrolada, com os faróis brilhando tão intensamente que quase ofuscavam. Os vizinhos, horrorizados, começaram a gritar, enquanto o veículo se aproximava rapidamente. Corra! Gritou o homem encapuzado, mas era tarde demais. A van derrapou na esquina, virando em direção a eles. O pânico, agora inundando a cena. O impacto foi monumental. A colisão enviou Davi e Mariana ao chão, cercados por um estilhaçar de vidro e metal retorcido. Delírio em meio à dor. Davi se levantou, o coração disparado e a respiração descompassada. Ele viu Mariana
estendida na calçada, a expressão congelada em um horror que ele não conseguia compreender. O homem encapuzado, que antes parecia tão forte, agora olhava para Van com incredulidade e confusão. As portas se abriram e, como se a realidade tivesse aderido a um ciclo de pesadelo, uma figura surgiu. Era um homem com um terno escuro, seu olhar gelado e um sorriso que parecia errado sob a luz das chamas. "Aqui está você, Davi", disse, com uma voz suave, mas ameaçadora. "Quem é você?", Davi gritou, sua voz ecoando como um desafio na escuridão que o cercava. A resposta do homem o atirou para um lugar que ele não queria estar. "Sou alguém que conhece todos os seus segredos e os de sua família", respondeu, olhando em direção a Mariana. "Você acha que pode escapar do que foi decidido para você?" Davi, agora revoltado e atordoado, percebeu que Mariana, a irmã que acabou de descobrir, não era quem ele pensava. O olhar dela se desviou, cheia de culpa e medo. "Mariana", ele começou, mas as palavras não saíram. "Você não entende, Davi", ela gritou, as lágrimas agora escorrendo livremente. "A verdade é que não estou aqui apenas como sua irmã. Nós somos parte de algo muito maior. Algo que você não pode sequer imaginar." O homem do terno dirigiu-se a Mariana como se os dois compartilhassem um segredo obscuro. "A sua proteção era minha responsabilidade, mas parece que não podemos nos esconder mais. A organização não perdoa." As palavras caíram como um peso sobre os dois, um tremor de terror cristalizando a cena ao redor. A organização? Davi nunca ouvira esse nome antes, mas a maneira como ela parecia afetar cada um deles era palpável. Eu não sei o que vocês estão falando", Davi gritou, sentindo o chão sob seus pés vacilar. Mariana olhou profundamente em seus olhos, um olhar que parecia carregar séculos de dor e desespero. "Davi, você é mais que um mero acidente, nascido em meio ao caos. Você é especial, e o que você carrega dentro de você é algo que eles desejam." Ele sentiu o mundo girar, as verdades se desdobrando como uma tumba que revela segredos antigos, enterrados em emoção e terror. "O que eles querem de mim?", Davi sussurrou, a angústia crescendo dentro dele. O homem do terno sorriu mais uma vez, e essa expressão se transformou em seu maior pesadelo. "Seu destino foi escolhido há muito tempo, Davi, e você logo descobrirá que a verdade pode ser mais devastadora do que qualquer mentira que você já conheceu." E enquanto os sirenes da polícia se aproximavam, cercando-os, Davi percebeu que a guerra estava apenas começando. O que a organização queria dele? E pior, quem era realmente Mariana? As respostas pareciam mais perigosas a cada segundo que passava, e a única certeza que tinha agora era que nada seria como antes. Davi estava paralisado, a revelação do homem de terno ecoando em sua mente como um cântico de horror. Seu destino foi escolhido há muito tempo. As palavras dançavam ao redor dele, tornavam-se sombras distorcidas e assombrosas. Os gritos da multidão e as sirenes se misturavam ao seu debilitante medo, ensurdecendo-o. O cheiro de fumaça impregnou o ar, enquanto a tensão vibrava como uma corda esticada prestes a se romper. Ele olhou para Mariana, buscando a conexão que havia surgido tão recentemente, mas agora parecia um espelho quebrado. Os olhos dela transbordavam emoção, medo, culpa, uma pitada de arrependimento.
sua essência dilapidada pelas revelações que ainda estavam por vir. Mariana, Davi começou, mas as palavras se perderam na confusão, espaços de incerteza preenchidos por ecos de segredos ominosos. O homem de terno deu um passo à frente, quase como um predador pronto para atacar. Davi, você não sabe a gravidade disso. O que você carrega é poderoso e perigoso. Suas palavras carregavam uma urgência que golpeava o peito de Davi com um peso insuportável. Mas não sou seu inimigo. Estou aqui para te proteger. Davi franziu a testa, seus pensamentos girando. Proteger? De quê? A multidão ao redor começou a murmurar em um tom espectral, a confusão crescendo como uma neblina densa. Ele olhou para os rostos ansiosos dos vizinhos. Agora expostos a um encadeamento de eventos que parecia se desenrolar como um pesadelo. Os segredos da sua família, Davi. Eles têm raízes profundas e malignas, o homem explicou, enquanto o caos começou a diminuir por um segundo, como se o tempo tivesse paralisado. O chão sob eles tremia, e uma sensação de que algo estava prestes a acontecer pairava no ar. A mulher que havia gritado anteriormente se aproximou, agora com um semblante grave. Você não tem ideia do que está prestes a acontecer, Davi. Precisamos mostrar a verdade que a sua mãe escondeu. A voz dela tinha um eco de desespero, como se cada palavra estivesse tentando romper correntes invisíveis. A expressão de Mariana se distorceu em algo que Davi não conseguia decifrar. Angústia, raiva. A verdade se tornava um labirinto. Mariana, o que mais você não me contou? Ele disparou, sua voz quase implorativa. O que está acontecendo? Mas antes que ela pudesse responder, uma explosão estourou como um trovão. As janelas de uma casa próxima se estilhaçaram em uma chuva de vidro, e o estrondo ecoou pela rua como um apocalipse. Todos gritaram, o pânico gerando uma onda de movimento, enquanto as ruas se tornavam um cenário de caos absoluto. Em meio ao turbilhão, Davi se virou para olhar. E o que viu o paralisou novamente. Nas sombras do incêndio, uma figura familiar emergiu. Uma chamada de nome muito mais sombria. Sua mãe, Adão e Rita, estavam perante ele, como se tivessem ressurgido do nada. Por trás deles, corpos se moviam em uma coreografia devastadora, como marionetes de um destino cruel. Você não deveria estar aqui, gritou Davi, seus olhos arregalados, a mente girando. Você, quem são essas pessoas? Filho, exclamou Rita, mas a expressão dela era carregada de terror. Saia daqui, você não entende o perigo. E então tudo fez sentido, em um turbilhão intenso que quase o atirou ao chão. A voz dela começou a se distorcer, misturando-se com os gritos e a fumaça. Davi, você precisa saber a verdade sobre o seu pai, sobre nós. A revelação se estabeleceu como uma sombra, uma verdade visceral que ele nunca quis suportar. Davi sentiu o coração disparar. Um peso insuportável esmagou seu peito, enquanto tudo ao redor começava a desmoronar em uma cascata de realizadores. Parem! E enquanto as sirenes se aproximavam, ele alcançou pela primeira vez a compreensão da profundidade da traição que sua família carregava. Os corpos se moviam em direção a ele, tentando escapar do caos. Mas a realidade se desenrolava como um filme terrível. As conexões, as mentiras, tudo flutuando em uma esfera de confusão. De quem você realmente é, Davi? Perguntou Mariana.
Uma frase que ressoou mais como um desafio do que um pedido. E então, como um relâmpago cortando o céu nublado, ele percebeu. A verdadeira batalha estava não apenas entre ele e a organização, mas dentro da própria família. A realidade era implacável e aterrorizante, e a única certeza era que a guerra estava prestes a explodir em sua forma mais brutal. E antes que pudesse formular uma resposta, uma explosão de luz cortou a escuridão, desencadeando um novo capítulo de horrores, revelando que as verdadeiras sombras nunca estiveram longe, mas embrenhadas na própria essência de sua família. O brilho ofuscante da explosão cortou a escuridão, revelando contornos distorcidos entre as chamas dançantes. Davi percebeu que o tempo havia desacelerado, enquanto sua mente lutava contra a avalanche de informações, as perguntas intermináveis fervilhando como abelhas em um favo agitado. O som ensurdecedor da van colidindo com a casa próxima bateu em seus ouvidos como um rugido de um gigante furioso, e o cheiro de fumaça se misturava ao aroma metálico do sangue, um prenúncio de desgraça. O pânico estava no ar, palpável, uma entidade própria que se alimentava da incerteza pulsante. "Davi, não fique!" gritou Mariana. E então, enquanto as luzes da polícia se aproximavam, um instante de clareza irrompeu no caos. Davi viu os pais, Adão e Rita, vindo em sua direção, suas expressões angustiadas. Mas havia algo mais. Algo obscuro nos olhos de Rita. Algo que sugeria uma traição profunda. Um horror que ecoava das sombras. Ele sentiu as palavras tremendo em seus lábios. "Vocês têm que me contar a verdade agora", Davi exigiu, a voz cortante como vidro. O olhar de sua mãe se endureceu e a intensidade de sua expressão quase fez Davi recuar. Ela não pode saber." Balançou a cabeça, um gesto imperceptível, mas que dizia tudo. O homem de terno se adiantou, sua presença imponente sobrepujando a cena. "A verdade não pode ser escondida por mais tempo, Davi. O que você não sabe pode custar sua vida." O ar ao redor deles ficou elétrico, a tensão palpável, um fio prestes a se romper. E então, como uma onda brutal que quebra na praia, as verdades começaram a surgir. "Você não é filho de Adão e Rita", gritou a mulher do terno, seus olhos faiscando com uma intensidade intensa. "Você é filho do homem que eles mataram há anos." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, as palavras reverberando através do espaço carregado. Davi congelou, cada célula em seu corpo se acelerando em um turbilhão de emoções. As palavras da mulher se tornaram como facas, cortando a realidade em pedaços que pareciam impossíveis de juntar novamente. Ele olhou para seus pais, que agora estavam mais distantes do que nunca. "Mas isso não pode ser verdade." Mariana, ainda próxima, fixou os olhos em Davi. "Eles estavam tentando te proteger de um passado, um legado de sangue e traição. A organização vem atrás de você." Davi, tomado pela confusão, olhou em volta os rostos dos vizinhos, as feições distorcidas pela incredulidade e horror. "Por quê? Por que me esconderam isso?" O clamor aumentava, as vozes em turbilhão ao fundo, os murmúrios inundando a cena de um peso insuportável. A mulher do terno, com um olhar determinado, aproximou-se. Porque seu pai era um líder. Ele estava na linha de frente contra a organização.
e eles vieram atrás dele. E quando você nasceu, eles fizeram de tudo para esconder sua verdadeira identidade. Seu tom era firme, decidida a fazer Davi compreender a profundidade da traição que o cercava. Os olhos de Davi se arregalaram, cada palavra soando como um sino grave. E o que eu tenho a ver com isso? Por que eles viriam atrás de mim? Seus pensamentos se atropelavam, confusos e aterradores. Because if they know you're his son, they will try to kill you. A frase ecoou com um peso devastador, e o terror invadiu o coração de Davi. O que ele pensou que era uma vida normal, agora era um labirinto de segredos, mentiras e um dossiê de um crime inexprimível. A mulher insistiu, e em um movimento rápido, puxou algo do bolso. Uma foto desbotada. Quando ela ergueu, Davi viu uma criança sorridente, com o mesmo olhar penetrante que ele tinha. Você é a chave, e se não fugirmos agora, a organização não terá misericórdia. E no auge da revelação, onde medo e coragem colidiam, uma sirene perto se intensificou. O tempo estava se esgotando. Davi sentiu a adrenalina invadir seu corpo, impulsionando a ação. Eles têm que pagar. Ele gritou, o peso da verdade queimando como fogo em sua alma. Mas enquanto cada um na cena começava a se mover, algo brilhou decidido ao sol da tarde. Uma luz estranha refletia nos olhos de Mariana, revelando um olhar que não era apenas de medo, mas de algo mais profundo e terrível. Ele entendeu, ou pelo menos pensou que entendia. A verdadeira reviravolta estava prestes a se revelar, e seu coração estendeu-se com a questão que pairava no ar. Quem realmente eram seus aliados? E quem eram seus inimigos verdadeiros? E naquele momento crítico, tudo se desvanecia em um incerto silêncio profundo, com a percepção de que a batalha dentro deles se tornaria a verdadeira guerra. Davi sentiu seu coração disparar, enquanto a luz da explosão ainda refletia em seus olhos. A confusão era densa, mas agora havia um fio de clareza. Ele olhou para Mariana, sua irmã, e em meio a toda a sensação de traição e dor, viu também o desejo de proteger. Precisamos nos afastar. A voz dele estava firme, decidida. O homem de terno acenou com a cabeça, e a mulher que havia gritado antes se juntou a eles. Para onde vamos? A pergunta era urgente, mas o pânico estava surgindo na multidão. Os vizinhos se debatiam em um misto de apreensão e curiosidade, sem saber o que fazer. Temos um esconderijo, um lugar seguro, disse Mariana puxando Davi pela mão. Ele hesitou por um momento, os rostos familiares se misturando ao medo de tudo que estava prestes a acontecer. Mãe, pai, vocês vêm conosco? O tom de voz dele era um pedido, uma esperança. Davi, não podemos. Temos que ficar e encarar as consequências, disse Adão com um semblante sério. Os olhos de Rita estavam marejados, e ela parecia lutar contra a maré de emoções. Mas vocês têm que ir. É a única maneira de estarem a salvo. Uma onda de desespero tomou conta de Davi. Mas, pai, nós somos uma família. Mariana apertou a mão dele com força. Eles não podem encontrar vocês. Confie em mim. Isso não é apenas sobre nós. E nesse instante, Davi compreendeu que o amor deles poderia ser a chave, mas também um peso. O passado estava ligado a algo maior do que qualquer um deles poderia imaginar. Ele olhou para os pais, sentindo a distância crescer.
mas também a certeza de que precisava proteger sua própria vida e a de Mariana. Vamos, disse ele, agora com determinação. Com um último olhar para seus pais, ele se virou e correu, guiado pelo instinto que o mantinha alerta. O som da polícia se aproximava, e as vozes da multidão eram como um eco distante, uma tempestade que ficava para trás. A cada passo, Davi se sentia mais forte, como se aquela fuga fosse uma nova chance para redescobrir quem realmente era. Ele e Mariana seguiriam adiante, lado a lado. O esconderijo era um antigo galpão nas imediações, uma estrutura coberta de grafites e histórias esquecidas. Assim que entraram, o silêncio trouxe um alívio momentâneo. É aqui que nós ficaremos? Davi perguntou, tentando processar tudo. Sim, por enquanto, Mariana explicou. É seguro, mas temos que estar prontos. A verdade ainda está lá fora. Davi olhou em volta, observando cada canto, cada sombra. Ele sabia que o que estava por vir seria complicado. E se a organização nos encontrar? O medo de perder o pouco que havia recuperado o assombrava. Eu não vou deixar isso acontecer. Nós somos mais fortes juntos, Davi. Sempre estivemos, e agora temos um ao outro. Mariana respondeu. A confiança dela o envolveu como um cobertor quente em uma noite fria, enquanto os ecos da confusão do lado de fora se apagavam lentamente. Um novo tipo de esperança crescia dentro de Davi. A vida que conhecia estava em pedaços. Mas havia um futuro ainda inexplorado à espera deles. E com Mariana ao seu lado, ele sentia que poderia enfrentar qualquer tempestade. Então, Davi fez uma promessa silenciosa a si mesmo. Descobrir a verdade sobre sua família, sobre ele mesmo e, principalmente, sobre quem realmente eram os inimigos e aliados. O caminho seria cheio de desafios, mas ele estava preparado para lutar. No meio disso tudo, um leve brilho no canto do galpão chamou sua atenção. Havia algo escondido lá, uma caixa antiga, com marcas de tempo e segredos. O que seria? Uma pista? Uma esperança? Ou uma armadilha? Davi se aproximou, hesitante, mas o impulso o guiava. Como tudo na vida, a verdade estaria prestes a se revelar e eles estariam prontos para enfrentá-la. Enquanto levantava a tampa da caixa, uma sombra cruzou seu rosto e uma pergunta ecoou em sua mente. O que será que aquela caixa traria? Davi sentiu que o destino estava apenas começando a ser escrito. Então, com um olhar firme, Davi olhou para Mariana e disse: Aqui é onde tudo muda, por onde começamos a nossa história. E com um consolo sutil de determinação, o mundo à sua volta desapareceu, dando espaço apenas para a esperança. Quando tudo parecia calar, aquele segredo guardado na caixa poderia ser a chave para um novo futuro. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e trazer mais conteúdos incríveis. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Eu quero saber o que você pensa. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com ao menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Seja um verdadeiro fã e ajude a comunidade a crescer.